tarde ou boa noite. Eu sou Romulo GPF e esta é uma aula de física. Falaremos hoje sobre termologia, mais especificamente termodinâmica. Este é o primeiro vídeo sobre esse tema. Fiz uma questão. Questão de vestibular, questão aberta. Analise o diagrama que representa o ciclo de transformações sofridas por um gás ideal em uma máquina térmica. Temos aqui então um gráfico de pressão em função do volume, né? Ou P por V, conforme se quer dizer, em que no eixo das ordenadas temos a pressão representada em 10 elevado a 5 pascals, e no eixo das abscissas, o volume representado em 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Certo? É um ciclo, né? A transformação aqui, ó. Aqui temos inicialmente o estado A, vai do estado A para o estado B, depois do estado B para o estado C, depois transforma-se ocorre uma transformação, né, do estado C para o estado A novamente. Certo? Sabe-se que no ponto C, a temperatura do gás é de 800 kelvins. Letra A. Qual é a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius? Letra B. Qual será a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo completo? De A para B, depois de B para C, de C para A. Calcule o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Vamos lá. Resolvendo então, sabe-se que no ponto C a temperatura do gás é de 800 kelvins. E a letra A pergunta, qual é a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius? Então vamos pegar o gráfico aqui, né? Então, citou a temperatura no ponto C, que é este. Nós temos aqui no gráfico pressão no eixo das ordenadas e volume no eixo das abscissas, né? Não temos temperatura representada no gráfico de nenhum estado, certo? Aí a questão nos informa a temperatura do gás no ponto C. Pergunta qual a temperatura do gás no ponto A em graus Celsius. Bom, vamos relacionar o ponto A e o ponto C, né? A relação da lei geral dos gases, utilizando o ponto A e o ponto C. Então, já que nos forneceu temperatura no ponto A, porque a relação geral dos gases envolve pressão, volume e temperatura em cada um dos estados, né? Dos quais ocorre a transformação, o estado inicial e o estado final. Então, tendo pressão, volume e temperatura de um dos estados, tendo pressão e volume do outro, né? A gente calcula a temperatura do ponto do estado A, do qual está a questão dos pede para encontrar a sua temperatura, certo? Vamos colocar aqui esse valor acrescentando aqui, ó, nesse ponto que não tem representado no gráfico, mas sabemos pelos valores que temos aqui, pela geometria, né? Então, se até aqui tem uma unidade de volume, ou 1 vezes 10 elevado a menos 3, né, nesse caso, aqui 2, aqui 3 e tal, então daqui até aqui 0,5, né? Então nesse ponto aqui a medida de volume seria 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, certo? É o ponto C. E aqui pressão no ponto C é 2 vezes 10 elevado a 5 pascals. Aqui não aparece nada escrito, mas pela lógica da figura aqui sabemos que se daqui até aqui são 4, aqui é exatamente a metade, né? São 2, certo? Aqui seria 6 e aqui seria 10, né? Bom, vamos lá. Vamos usar as medidas dos pontos A e C. Então, temperatura no ponto A, ou no estado A do gás, que é o estado inicial de tudo, né? De todo o ciclo. Então,
a questão nos pergunta que temperatura é essa. Então, lembrando que essa temperatura aqui, vamos encontrá-la em kelvins. Depois, transformaremos para graus Celsius, que a questão nos pede na escala Celsius. Bom, temos aqui pelo gráfico, no estado A, ou no ponto A, pressão 8 vezes 10 elevado a 5 pascals. Tá aqui. Volume do gás no ponto A, volume aqui, ó, né? Isso das abscissas, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, certo? Então o ponto A está aqui, ó, ordenada que é a pressão, 8 vezes 10 elevado a 5 pascals. A abscissa que é volume, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, certo? Vamos melhorar isso aqui, porque 0,5, né, número decimal para fazer operações é mais complexo e mais trabalhoso. No lugar de 0,5, vamos escrever o equivalente a ele em notação científica, 5 vezes 10 elevado a menos 1, beleza? Porque 0,5 é 5 décimos, que é 5 sobre 10, ou 5 sobre 10 elevado a 1, que é o mesmo que 5 vezes 10 elevado a menos 1, beleza? O restante aqui eu conservei, ó, vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, certo? Aqui então, vamos conservar o 5, né? E multiplicar essa potência de base 10 com essa, 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 3, multiplicação de potência de base iguais, conserva a base e somos expoentes. Então fica 10 elevado a menos 1 mais menos 3, menos 4, beleza? Metros cúbicos. Então aqui está em notação científica a medida do volume no ponto A, certo? Bom, aqui temos estamos querendo encontrar a temperatura no ponto A, né? Temos a pressão no ponto A e o volume no ponto A. Vamos para o ponto C, então. A temperatura no ponto C, a questão nos disse que é 800 kelvins. Está aqui, né? Temperatura no ponto C é igual a 8 vezes 10 elevado a 2 kelvins. Como as outras medidas estão em notação científica, vamos colocar essa aqui também para facilitar nossa resolução. Se necessário, ao final retornaremos à escrita comum, numérica comum, tá? Mas vamos colocar em notação científica. Então 800 é 8 vezes 100, ou 8 vezes 10 elevado a 2, certo? Kelvins. Pressão no ponto C, está aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a 5 pascals. Beleza? Volume no ponto C é o mesmo volume do ponto A, concorda? Porque a abscissa do ponto C aqui, ó, é 0,5 vezes 10 elevado a menos 3. No ponto A também. Então, do ponto C para o ponto A, o volume não variou, certo? Não modificou, não diminuiu nem aumentou o volume na transformação do estado C para o estado A, que é essa terceira etapa do ciclo aqui, certo? Então, o volume no ponto C é o mesmo volume no ponto A, que é 5 vezes 10 elevado a menos 4 metros cúbicos, beleza? A transformação é isovolumétrica ou isocórica, né, como muitos dizem também. Quer dizer, o volume não muda, não varia. Não ocorre alteração do volume nessa transformação de C para A. Então vamos escrever a lei geral dos gases assim, ó, pressão no ponto A está para a temperatura do ponto A, assim como a pressão no ponto C está para a temperatura no ponto C. O volume que estaria aqui, ó, ao lado da pressão de A multiplicando, né, seria pressão de A vezes volume de A sobre temperatura de A igual a pressão de C vezes volume de C sobre temperatura de C. Acontece que os volumes de A e de C são iguais, então colocando aqui o mesmo número, né, o mesmo valor numérico aqui também, cada um dos dois multiplicando o restante, um deles, o volume de A multiplica o restante do lado esquerdo do sinal de igual. O volume de C multiplica o restante dos elementos lá, do numerador, né, o que está no numerador, do lado direito do sinal de igual. Então, se eu passar um desses volumes para o outro lado, esse aqui, por exemplo, estaria multiplicando, passaria para cá dividindo, eu divido de cima com o de baixo, que são iguais, o resultado é 1. É como se não estivesse aqui. Por isso a gente não precisa escrevê-lo.
é quando você tem, nesse caso, valores constantes ou para volume, ou para pressão, ou para temperatura. Eles não aparecem na relação da lei geral dos gases, né, que envolve essas grandezas, certo? Pressão, volume e temperatura de um estado para outro. Beleza? Então, pressão de A está para a temperatura de A, assim como pressão de C está para a temperatura de C. 8 vezes 10 elevado a 5, né, que é a pressão de A, substituindo aqui, ó, sobre temperatura de A, que nós não temos, né, pressão de A tem, temperatura não, estamos querendo encontrar, igual pressão de C. Cadê a pressão de C? 2 vezes 10 elevado a 5, está aqui, ó. Certo? No lugar de pressão de C, eu escrevo 2 vezes 10 elevado a 5. Temperatura de C, 8 vezes 10 elevado a 2, está aqui, ó. Certo? Então, daqui para cá, substituímos as letras ou símbolos pelos valores correspondentes. Só ficou aquilo que nós não temos, que é a temperatura do ponto A. Certo? Prosseguindo aqui, pessoal. Veja, do lado de cima dessa fração aqui, ó, do lado esquerdo do sinal de igual, tem aqui um elemento, uma potência de base 10, 10 elevado a 5, multiplicando o 8, né? Evidentemente que está multiplicando o 8 sobre TA, certo? Do lado direito, temos também um 10 elevado a 5 aqui, ó, certo? Multiplicando o restante, que é 2 sobre 8 vezes 10 ao quadrado, certo? Então, pessoal, naquela mesma linha de raciocínio que fez com que nós pudéssemos eliminar o volume da equação aqui, ó, o que estava do lado esquerdo, volume de A, com o que estava do lado direito, volume de C, nós simplificamos. É como aquela famosa regra, né? Você risca o que está do lado esquerdo e risca o que está do lado direito, quando dois são iguais, estão multiplicando o restante de cada lado, certo? Então aqui tem 10 elevado a 5 multiplicando o restante desse lado aqui, ó, esquerdo, sinal de igual, e 10 elevado a 5 também multiplicando essa fração aqui, ó, que é o restante que está do lado direito. Então é como se nós viéssemos aqui, ó, simplifica, risca esse 10 elevado a 5 com este, né? Porque você pegaria esse 10 elevado a 5, passaria para o lado direito dividindo, então 10 elevado a 5 dividido por 10 elevado a 5 dá 1, é como se não estivesse, ficaria assim. Então nós eliminamos isso aqui, ó, 10 elevado a 5 e esse, simplificamos um e o outro, né? Que é o mesmo que ter dividido tudo do lado esquerdo por 10 elevado a 5, do lado direito também. Hein? Desaparece esse 10 elevado a 5 e esse, certo? Então a nossa equação fica assim simplificada. Veja que o restante não alterou nada. 8 sobre TA, né, igual 2 sobre 8 vezes 10 ao quadrado. Né? 8 vezes 10 elevado a 2. Certo? Só eliminamos isso aqui, ó, e esse. E se eu não eliminar? Se eu não quiser eliminar isso aqui, deixa como está, deixa. Vai fazendo as operações, no final, naturalmente, ele vai sair daí, vai desaparecer, né? De modo que o resultado final será o mesmo. Só que vai dar um pouco mais de trabalho, porque você vai ter valores maiores, né? E isso dá mais trabalho na hora de resolver. Se você simplificar, facilita. Beleza? Prosseguindo aqui então, ó, isso é uma igualdade de frações, me permite efetuar a chamada multiplicação cruzada. Este vezes este é igual a este vezes este. 2 vezes TA, né? Ou TA vezes 2, 2 vezes TA. 8 vezes 10 ao quadrado. Está aqui. Beleza? Aqui eu deixo por enquanto, não tenho o que fazer aqui, né? 2 vezes TA é igual a 8 vezes 8, 64, vezes 10 ao quadrado continuou, né? Eu conservei 10 ao quadrado aqui. E TA é igual a 64 vezes 10 ao quadrado dividido por 2, porque esse 2 que está aqui multiplicando passou para o lado direito igual dividindo, certo? E agora eu vou pegar esse 64 e dividir por 2 aqui, ó, dá 32. E o 10 elevado a 2 continua, certo? Aí eu tenho que TA igual a 32 vezes ou 3,2 vezes 10, né? Por quê? Porque 32 escrito em notação científica, 32 é 3,2 vezes 10. Então no lugar de 32 eu escrevi isto. Beleza?
vezes 10 ao quadrado, que já vi aqui, eu não mudei nada nele, certo? Então, TA vai ser igual a 3,2 vezes 10 elevado a 3, beleza? Por quê? Multiplicação de potência de bases iguais, ó, 10, que é 10 elevado a 1, né? Multiplicado por 10 elevado a 2, então fica 10 elevado a 1 mais 2, que é então 10 elevado a 3, certo? 3,2 vezes 10 elevado a 3 kelvins, beleza? Continuando, então, vamos transformar essa medida de temperatura para graus Celsius, porque a questão nos pede lá na letra A temperatura no estado A, né, em graus Celsius. Nós encontramos em Kelvin, certo? Por que encontramos em Kelvin e não encontramos em Celsius diretamente? Porque aquela relação matemática que corresponde à lei geral dos gases, pressão, volume e temperatura, né, em dois estados, quando ocorre a transformação em gás, ela relaciona as temperaturas ali em Kelvin, temperaturas absolutas, certo? Então, toda vez que você usar aquela relação matemática, você vai estar utilizando temperatura absoluta. Se estiver calculando alguma, vai encontrar em Kelvin. Daí a necessidade de, se a questão te pede em Celsius, transformar depois para Celsius. Vamos lá então, né? Temperatura em Celsius é igual a temperatura absoluta em Kelvin menos 273. Isso nós já sabíamos, né? Aquela relação de equivalência, né, entre a temperatura absoluta em Kelvin e a temperatura em Celsius, certo? Então, temperatura em Celsius vai ser igual a 3.200, que é 3,2 vezes 10 elevado a 3, né? 3,2 vezes 1.000, 3.200. Beleza? Por que eu agora escrevi número comum e não em notação científica? Porque o outro número envolvido aqui, o 273, que é da própria regra, né, de relação entre as indicações de temperatura na escala Celsius e escala Kelvin, está em número comum aqui, 273. Então, para facilitar aqui nesse cálculo, eu vou escrever a temperatura em kelvins, né, que é 3,2 vezes 10 elevado a 3, em número comum, que fica 3.200, certo? 3,2 vezes 1.000, né, 3.200, menos 273. Efetuando essa subtração aqui, nós vamos ter que a temperatura na escala Celsius é igual a 2.927 graus Celsius. Beleza? Então, essa aqui é a resposta final da letra A, certo? Qual será a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo completo de A para B, B para C, C para A? Calcule o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Então, são duas coisas que a questão nos pede aqui na letra B. Bom, pessoal, qual será a variação da energia interna ao longo do ciclo completo, né? Então, vamos pegar o gráfico aqui, ó. Veja que no ciclo completo acontecem 3 transformações, de A para B, de B para C e de C para A. Veja, a questão nos pergunta a respeito da variação da energia interna ao longo do ciclo completo. Não falou exatamente assim no ciclo como um todo, né? Assim, a variação da energia interna do ciclo simplesmente, não, falou ao longo do ciclo. O que isso aí nos dá a entender? Que durante o ciclo, né, no decorrer do ciclo, a variação da energia interna ocorreu, né? Ocorreram variações na energia interna do gás, certo? Devido à variação de temperatura, porque sabemos que a energia interna depende da temperatura, certo? Só não vai haver variação de energia interna em alguma transformação de gás quando a transformação for isotérmica. No caso da transformação cíclica, que é esse caso aqui, como o estado final é igual ao estado inicial, porque sai do estado A
sofre uma transformação, passa para o estado B. Do estado B sofre outra transformação, passa para o estado C. Do estado C sofre outra transformação, retorna ao estado A. Então a temperatura final é a mesma temperatura inicial. Então, se a energia interna depende da temperatura, então a temperatura final sendo igual à temperatura inicial, você não vai ter variação de temperatura e, consequentemente, no ciclo, considerando como um todo, você não tem variação de energia interna. Agora, tem durante a ocorrência do ciclo. Ao longo dele vão ocorrer variações de energia interna aí. Então, vamos encontrar energia interna em cada um desses pontos aqui, ó, A, B e C, calcular a variação da energia interna de A para B, de B para C, de C para A, e vamos ver o que a gente pode concluir aí. E depois calcularemos o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Beleza? Então vamos lá, está aqui colocando aqui o 0,5 aqui na figura do gráfico, né, para representar a medida do volume nesse ponto aqui, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos. Então a energia interna de cada estado é calculada por 3 meios vezes pressão vezes volume. Né? Isso aqui é o modo de se calcular a energia interna de um gás em um determinado ponto, certo? Um determinado estado. Né? Ela vai depender da sua pressão e do seu volume, certo? Se você tiver dúvida disso aí, escreva nos comentários e eu vejo uma forma depois de dizer algo, produzir algo relacionado a isso, né? Isso aqui é uma relação que também, né, utiliza, né, o número de mols, a constante universal e valor de temperatura absoluta. Mas nesse caso aqui nós não temos essas informações, nenhuma dessas informações, né, sobre o número de mols, sobre a constante universal dos gases e a temperatura. Nós temos de alguns estados aqui, não temos a temperatura de todos, né? Teríamos que calcular primeiro para utilizar tal, mas não tendo o número de mols nem a constante universal dos gases nesse caso, que vão ser necessárias para o cálculo, então não vamos usar nRT, né? Vamos usar PV. Você sabe que pressão vezes volume é igual ao número de mols vezes a constante universal dos gases vezes a temperatura absoluta, certo? Isso é a equação de Clapeyron, beleza? Então vamos lá. Num estado qualquer, a energia interna é calculada assim, ó, 3 meios vezes a pressão vezes o seu volume daquele estado, né? Então temos, no caso do estado A, ó, energia interna de A, 3 meios vezes pressão de A vezes volume de A. Energia interna de A é 3 meios vezes 8 vezes 10 elevado a 5, que é a pressão no estado A, né? Vezes 5 vezes 10 elevado a menos 4, que é o volume no estado A. Beleza? Então vamos ter aqui, ó. Vou agrupar aqui no numerador, né, na parte de cima aqui, inicialmente todos os números comuns, ó. 3, só tem uma explicação aqui, né? Então a ordem dos fatores não altera. 3 vezes 8 vezes 5, ó. Coloquei em primeiro lugar aqui os elementos que são números comuns. E deixei as potências de base 10 ao final, ó. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4, tá aqui. Embaixo aqui no denominador eu tenho 2 multiplicando, esses outros aqui nós não vemos, né, nada no denominador deles, então cada um deles tem 1 e 1. Então 2 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 2 mesmo, beleza? Prosseguindo aqui, ó, fazendo a multiplicação aqui, 3 vezes 8 vezes 5, né? 8 vezes 5, 40, 3 vezes 40, 120. Então fica 120 vezes 10 elevado a 1, né? Ou simplesmente 10. Por quê? Porque multiplicação de potência de base iguais, você conserva a base, são os expoentes. 5 mais menos 4, 1. Certo? 5 menos 4, né? Igual a 1, evidentemente. Sobre 2, beleza? Aqui embaixo não tenho o que fazer. Agora, eu posso
aqui, ó, já que eu não tenho a preocupação no momento aqui de escrever isso em notação assistida, não vamos escrever, né? Vamos deixar número comum e depois a gente vê se é necessário o final, certo? Aqui está simples, né? Número pequeno, então não tem a obrigatoriedade de escrevermos notação científica, já que estamos terminando o cálculo desse valor aqui, certo? Para calcular a variação, né? Como são valores não são valores grandes, então deixar em número comum pode até ajudar aqui, né, no cálculo da variação de energia interna depois, certo? Então 120 vezes 10, 1.200 sobre 2, né, continua. Energia interna no ponto A igual a 600 joules, ou 1.200 dividido por 2, certo? 600 joules, beleza? Isso é energia interna no ponto A. Continuando aqui, pegando o gráfico novamente, colocando aqui esse valor que nos ajudará, né? Outro aqui também, para representar nesse ponto, ó, no ponto B, o volume é 2,5 vezes 10 elevado a menos 3, né? Que você sabe que de uma marca para outra aqui, ó, a base de cada retângulozinho desse aqui do fundo quadriculado da figura é 0,5 a medida, né? 0,5 vezes isso aqui, ó. Então, daqui é 2, aqui é 3, então no meio aqui é 2,5. Beleza? Aqui é 2, é como nós sabemos, né? Porque vai de 4 em 4, ó, exatamente o meio aqui é 2, certo? 2, 4, 6, 8, 10, né? Beleza? Energia interna no ponto B, energia interna U, né? Representada por U, igual a 3 meios vezes pressão de B vezes volume de B, certo? Energia interna no ponto B é igual a 3 meios vezes 2 vezes 10 elevado a 5, que é a pressão no ponto B, e a pressão no ponto B é a mesma pressão no ponto C, hein? Esses dois pontos aqui, ó, B e C, tem a mesma ordenada, beleza? 2 vezes 10 elevado a 5 vezes volume no ponto B, 2,5 vezes 10 elevado a menos 3. Aqui, né? No lugar do volume no ponto B, escrevemos isso. Então, aqui em cima, vamos fazer aquele mesmo procedimento. Vamos agrupar, só tem multiplicações aqui. Agrupar todos os números comuns quando vem em primeiro lugar. 3 vezes 2 vezes 2,5. Está aqui, ó. Deixando as potências de base 10 para o final. 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3. Tudo isso sobre 2, porque o 2 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1 é igual a 2, né? Aqui vamos efetuar as multiplicações aqui, ó, dos números comuns, deixar o resultado multiplicando o resultado da multiplicação entre as duas potências de base 10. Então vai ficar, ó, 3 vezes 2,5 é igual a 15, porque 2 vezes 2,5 você sabe que é 5, vezes 3 igual a 15. Beleza? 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 3, 10 elevado a 2, porque é multiplicação de potências de base iguais, eu conservo a base e somos expoentes. Então fica 10 elevado a 5 mais menos 3, ou simplesmente 5 menos 3, né, que é 2. Certo? O denominador aqui continua porque não altera nada. Não temos o que fazer nele, né? Energia interna. Prosseguindo aqui então, 15 vezes 10 ao quadrado é 15 vezes 100, né? Sobre 2. Então a energia interna no ponto B será igual a 15 vezes 100 dividido por 2. Energia interna no ponto B igual a 15 vezes 100, 1.500, dividido por 2, né? Energia interna no ponto B igual a 750 joules, que é 1.500 dividido por 2, 750. Beleza? Agora no ponto C, energia interna no ponto C igual a 3 meios vezes pressão no ponto C vezes volume no ponto C. Energia interna no ponto C é igual a 3 meios vezes 2 vezes 10 elevado a 5, que é a pressão no ponto C, né? Aqui, ó. Pressão no ponto C é igual no ponto B, viu? Que é a mesma ordenada tem aqui, ó, no ponto B e o ponto C, certo? 2 vezes 10 elevado a 5. Vezes volume no ponto C, aqui, ó, 0,5 vezes 10 elevado a menos 3 é igual a 5 vezes 10 elevado a menos 4. Nós já vimos isso, né?
numa outra etapa da resolução aqui anterior, nós vimos isso, beleza? Então ficou assim. Agora, continuando, energia interna no ponto C vai ser igual a, agrupando os multiplicadores, números comuns aqui, todos em primeiro lugar, ó, 3 vezes 2 vezes 5, está aqui, né? Vezes 10 elevado a 5, vezes 10 elevado a 4, deixando os potências de base de 10 ao final. Olhando os fatores, não altera o produto, então posso perfeitamente fazer isso aqui, não vai alterar o resultado final. Embaixo aqui, denominador, 2 vezes 1, vezes 1, vezes 1, vezes 1, é igual a 2. Então, multiplicando aqui, ó, 3 vezes 2 vezes 5, né? Vai dar, veja só, 2 vezes 5, 10, vezes 3 dá 30. Mas eu não vou multiplicar porque tem potência de base dele aqui, ó, que vai dar 10, né? Que é 10 elevado a 1, eu deixo. No lugar de 2 vezes 5 aqui, então eu escrevo 10. Não multiplico por 3, que eu sei que vai dar 30, mas por enquanto eu deixo. Então, conservo aqui 3 vezes 2 vezes 5, 10. O restante aqui eu deixei por enquanto, ó, 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Que agora eu vou multiplicar essas potências aqui, ó, são 3 potências de base 10, fica mais fácil, porque conserva a base sobre os expoentes. Tudo isso sobre 2, não fiz nada com esse 2 aqui embaixo também, por enquanto. Energia interna no ponto C será igual a 3 vezes, multipliquei aqui, ó, 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 5 vezes 10 elevado a 4. Conservei a base sobre os expoentes. Então, 1 fica 10 elevado a 1 mais 5, 6. Mais menos 4, 2. Certo? 1 mais 5, 6. Menos 4, 2. Beleza? Então, ficou que a energia interna no ponto C é igual a 3 vezes 10 ao quadrado sobre 2. Energia interna no ponto C é igual a 3 vezes 100, né? Sobre 2, que 10 ao quadrado, 10 elevado a 2 é 100. Energia interna é igual a 300 sobre 2, né? 3 vezes 100 dá 300. Energia interna é igual a 150 joules. Energia interna no ponto C. Beleza? Continuando, então, temos aqui novamente o gráfico. Agora vamos calcular a variação da energia interna em cada transformação, que nós calculamos a energia interna no ponto A, no ponto B e no ponto C, né? Agora de A para B temos uma variação da energia interna, de B para C também e de C para A também. Variação da energia interna delta U de cada uma das transformações, de A para B, de B para C e de C para A. Muito bem, de A para B, variação da energia interna de A para B é igual a variação energia interna de B menos energia interna de A. Toda variação, pessoal, sempre será a medida final menos a medida inicial. Então, se é de A para B, o estado inicial é A, o estado final é B. Então, a energia interna final desse processo aqui é a energia interna do ponto B. E a energia interna inicial é do ponto A. Certo? Variação da energia interna de A para B é igual a 750 menos 600, porque a energia interna do ponto A, do ponto B é igual a 750 joules. E a energia interna do ponto A é igual a 600 joules. Né? Então, variação da energia interna de A para B é igual a 750 menos 600. Variação da energia interna de A para B é igual a 150 joules. Certo? De B para C, variação da energia interna de B para C é igual a energia interna de C menos energia interna de B, porque C de B para C aqui, ó, estado essa transformação aqui, estado inicial é B, estado final é C. Então, energia interna final dessa transformação aqui é energia interna de C. Energia interna inicial, energia interna de B. Certo? Variação da energia interna de B para C é igual a 150 menos 750. 150 joules é a energia interna no ponto C. 750 joules é a energia interna no ponto B. Então, final menos inicial. Não importa qual das duas seja maior, né? A regra é sempre esta. Toda variação é calculada, medida final menos medida inicial. Independente de qual das duas medidas seja maior. Certo? Então, variação da energia interna de B para C, que é igual a 150 menos 750, vai dar menos 600.
A variação da energia interna negativa, o que isso quer dizer? Diminuição da energia interna, perda para o exterior, certo? Toda variação negativa significa diminuição, beleza? E toda variação positiva significa acréscimo. De C para A, daqui para cá, ó, né? Variação da energia interna de C para A é igual a energia interna de A menos energia interna de C. Por quê? O ponto C corresponde ao estado inicial dessa transformação aqui, ó, de C para A, e o ponto A é o estado final. Então, energia interna final é energia interna de A, e energia interna inicial é energia interna de C, certo? Então, a variação da energia interna de C para A é igual a energia interna de A menos energia interna de C. Variação da energia interna de C para A é igual a 600 menos 150, porque 600 é a energia interna de A, menos 150 que é a energia interna de C, certo? Variação da energia interna de C para A é igual a 450 joules, que é igual a 600 menos 150, beleza? Então está aqui as variações de energia interna que ocorreram em cada etapa ao longo do ciclo, certo? Então está aqui a variação de energia interna de A para B, variação de energia 150 joules, né? Variação de energia interna de B para C, menos 600 joules, e variação de energia interna de C para A, 450 joules. Balanço de energia no ciclo. Considerando o ciclo como um todo, verificamos que o gás ganhou 600 joules de energia, né? 150 joules de A para B, está aqui, ó. Mais 450 joules de C para A. Aqui, ó. Isso foram acréscimos que ele sofreu em sua energia interna. 150 mais 450 600, né? E também, no decorrer desse ciclo, ele perdeu 600 joules, né? Perdeu 600 joules de energia, porque a sua variação de energia interna de B para C foi menos 600 joules, certo? Então, quer dizer, ele ganhou 600 e perdeu 600. No fim das contas, é como se não tivesse acontecido nada com a sua energia interna. Portanto, a variação total da energia interna do gás é zero, né? A variação da energia interna do ciclo, considerando simplesmente o estado inicial e o estado final, né? E isso é lógico, pois ao final do ciclo o gás retorna ao seu estado inicial. Vai ter a mesma temperatura, volume e pressão que tinha inicialmente, no ponto A, certo? E se a energia interna depende da temperatura, então, né, também depende da pressão e do volume, né? A energia de cada ponto desse, ou cada estado desse do gás. Então, se o estado final é igual ao estado inicial mesmo, vai ter a mesma temperatura, o mesmo volume, a mesma pressão no final do ciclo, então no final das contas é como se não tivesse acontecido nada com a energia interna, né? A variação é nula, né? É zero, certo? Isso considerando o ciclo como um todo. Agora, no decorrer do ciclo, etapa por etapa, aconteceram essas variações aqui, ó. De A para B aumentou 150 joules de energia interna, de B para C diminuiu 600 joules, e de C para A aumentaram mais, sofreu mais um aumento de 450 joules, né? Mas ao final de tudo, chegou a mesma energia interna que tinha inicialmente no estado A, então ganhou e perdeu a mesma quantidade, é como se não tivesse ocorrido nada, beleza? Então aqui a variação da energia interna no ciclo como um todo é zero. Isso vai ocorrer em todo o ciclo, hein? Continuando então, letra B, qual será a variação da energia interna do gás ao longo do ciclo tal completo de A para B, de B para C, de C para A? Isso nós acabamos de responder, né? E perguntou também, calcule o valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Cuidado aqui, hein? A segunda parte da letra B, então, vamos pegar o gráfico novamente aqui, ó. O que foi que pediu? O valor absoluto do trabalho realizado na compressão do gás. Veja só, são 3 etapas esse ciclo aqui. Em qual delas que nós percebemos ocorrer compressão desse gás?
O que significa o gás ser comprimido? Ora, sofrer uma diminuição de volume, né? Seja por queda na temperatura ou seja por um trabalho realizado por um agente externo sobre ele. O que ocorre é que esse gás vai realizar trabalho nessa situação, trabalho resistente, né? É como se a parte móvel do recipiente, do cilindro onde ele se encontra, você forçando-o a ter esse volume reduzido e ele reagindo em sentido contrário durante todo o deslocamento daquela parte móvel, do êmbolo do pistão, né? Então, nesse caso aqui, observando o gráfico, o único trecho aqui que nós vemos o volume sendo diminuído desse gás, né? É de B para C, porque de A para B, olha só, o volume aumentou. O que aconteceu? O volume aumentou e a pressão diminuiu. Ó. O volume foi de 0,5 para 2,5 vezes 10 elevado a menos 3 metros cúbicos, certo? E a pressão foi de 8 para 2 vezes 10 elevado a 5 pascals. Beleza? Ocorre compressão do gás na transformação de B para C. O valor absoluto do trabalho coincide com a medida da área sobre a linha do gráfico, pressão em função do volume, o P por V, né? Referente a essa transformação, usando os valores ali representados. Então, temos aqui ó, essa região aqui, ó, abaixo da linha do gráfico. Hein? Você projeta a linha do gráfico como se projetasse aqui, ó, essa linha que descesse, essa região aqui toda, né? Até o eixo das abscissas, certo? Então, eu vou fazer aqui, ó, essa região aqui, calculando a área dessa região aqui da figura, então essa medida vai coincidir com o valor do trabalho realizado, né, nessa etapa aqui. Por que falou valor absoluto? Porque você vai encontrar um valor positivo aqui fazendo esse cálculo. Só que o trabalho do gás nessa transformação de B para C não foi positivo, foi um trabalho resistente, porque ele foi comprimido. Ele não expandiu, né, como aconteceu de A para B. De A para B o volume de gás aumentou e ele realizou um trabalho positivo sobre o exterior, né, deslocando a parte móvel que está encaixada no cilindro, que é como se fosse o êmbolo, né, de uma seringa de injeção, por exemplo. Então aqui o gás foi comprimido. Então ele realiza um trabalho negativo, resistente. Mas ao calcularmos aqui, vamos encontrar a medida dessa área com um valor positivo, né? Usando os valores que nós temos no gráfico. Essa medida aqui é a medida da base e essa medida aqui é a medida da altura, certo? Então essa área aqui tem o seu valor coincidindo, a medida dessa área coincide com o valor absoluto do trabalho realizado pelo gás nesse trecho, certo? De B para C. Então vamos lá, aqui sabemos que tem 0,5, né? Aqui 2,5, porque 1, 2, 3, então exatamente no meio 0,5, aqui teria 1,5, né? 2,5 aqui, 3 e tal. E aqui, daqui até aqui 2, nessa medida aqui, ó. Porque daqui aqui 4, 8, então exatamente no meio aqui tem 6 e aqui tem 2, certo? Então essa área, esse retângulo aqui, ó, que é a área que nós vamos calcular, a medida da base é daqui até aqui, ó, que é essa medida menos essa, né? Esse intervalo aqui, ó, 2,5 vezes meio, 2,5 vezes 0,5 é 2, né? 2 vezes 10 elevado a menos 3, tem cuidado. E essa medida aqui, que é a medida da altura desse retângulo, é 2 vezes 10 elevado a 5. Então, a área vai ser 2 vezes 10 elevado a menos 3 vezes 2 elevado a 5, quer dizer, base vezes altura, certo? A área é igual a 4 vezes 10 ao quadrado, porque 2 vezes 2, 4, né? Vezes 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 5, conserva a base sobre os expoentes, então fica 10 elevado a menos 3 mais 5, mais 2, certo? Então, multipliquei número comum com número comum, tá, o resultado vai multiplicando essa potência de base 10 vezes essa outra potência de base 10, que deu isso aqui. Escrevi aqui em linguagem comum, ó. 4 vezes 10 ao quadrado é 4 vezes 100, né? Porque 10 ao quadrado é igual a 100. 10 elevado a 2, né?
4 vezes 100, 400, beleza? Encontramos isso aqui para como o valor numérico, né, da área desse retângulo aqui, ó, abaixo da linha do gráfico, nesse trecho aqui de B para C, né, daqui para baixo, essa região aqui, a área. Encontramos esse valor aqui, calculando essa área. O valor absoluto, ou módulo do trabalho, usando a letra grega tal, né, para representar, será, portanto, módulo do trabalho, tal, igual a 400 joules. O módulo, porque sabemos, pelo raciocínio que nós verificamos aqui, que o trabalho do gás nessa transformação foi resistente, que ele foi comprimido, vai ter seu volume diminuído, beleza? O volume diminuiu, a temperatura também diminuiu, sim, houve um resfriamento do gás nessa transformação aí, de B para C. E a pressão não mudou. A pressão do estado C é a mesma do estado B, que é 2 vezes 10 elevado a 5 pascals. Então foi uma transformação isobárica. Ele sofreu um resfriamento, então a pressão se manteve constante e o volume teve uma redução diretamente proporcional à diminuição da temperatura. Tá? Beleza? Então ele foi resfriado aqui, por isso teve seu volume diminuído. E nem que seja da parte móvel, pode se mover dentro do cilindro, por exemplo, onde o gás está, né? Que ela vai, se ela sobe e desce, por exemplo, se ela for descendo, ela própria, por ação da força piso, já realiza um trabalho sobre ele enquanto desce. E ele sendo resfriado ao mesmo tempo, né, nessa situação, o seu volume vai diminuir. Né? O trabalho do gás de B para C é, na verdade, negativo. Então o trabalho seria igual a menos 400 joules. Né? Agora, o valor absoluto, ou módulo dele, é igual a 400 joules. Beleza? Isso aqui é o que a questão nos pediu, o valor absoluto, módulo. Certo? Beleza, então, pessoal? Dúvidas nos comentários, tá? Obrigado por ter assistido até o final. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo.